discipulado cristão. Esse texto é um texto clássico. Mateus 28, 19 e 20. É o texto que nós chamamos a Grande Comissão. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Mateus 28, versículos 19 e 20. Aqui Jesus já havia ressuscitado e ele aparece mais uma vez para os discípulos. E ele deixa esse compromisso, esse legado, que é de grande importância. Para nós, o mais importante. Mateus 28, versículos 19 e 20. Os irmãos já encontraram aí na Bíblia? Ok. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem é bom de português aí? Quem é bom de... Irmã é boa de português? Ok. Tem mais alguém que gosta de português aí? Arranha alguma coisa? Marlene? Nós temos aqui um verbo imperativo. E qual desses aqui é o verbo imperativo? O id, né? Muito bem. Pressupõe-se que seria o verbo mais importante dessa frase, desse verso, aliás, né? Seria o verbo mais importante. Mas, na verdade, quando você traduz de uma língua para outra, existem algumas questões que ficam despercebidas, mas que quando você vai no original, você percebe que é um pouco diferente. E, na verdade, a palavra que denota aqui o imperativo é a palavra fazei, e não a palavra ide. Quando você vai no grego, lá, João escreve da seguinte forma, aliás, Mateus descreve da seguinte forma, indo, né, quando vocês forem, vocês vão fazer o quê? Fazer discípulos. Aí sim, o fazer discípulos está no imperativo. Aqui fala que a maioria dos eruditos, ele considera o verbo imperativo desse texto é o verbo fazer. E por quê? Os demais verbos do texto giram em torno da ordem divina, fazer discípulos. E quais são os demais verbos que giram em torno desse texto? O ir, o batizar e o ensinar. Por quê? Porque para você fazer discípulo, você tem que primeiro fazer o quê? Você tem que ir até ele. E depois, você tem que batizar. E depois, ensinar. E é interessante que os verbos, né, ir, batizar e ensinar, indicariam a maneira de cumprir o quê? A ordem, fazer discípulos. Logo, o texto apresenta 3 ações indispensáveis na formação de um discípulo. E quais são essas 3 ações indispensáveis na formação de um discípulo? Buscar, batizar e ensinar. Jesus começou o seu ministério formando discípulos. Logo, ser discípulo não é o mesmo que ser crente. Ser discípulo, guardem isso aí, ser discípulo é diferente de ser crente. Vocês já ouviram falar na Bíblia que até os próprios demônios creem? O próprio diabo crê? O crente, ele se conforma com o básico. Ele vai à igreja, ele dá a sua oferta, ele
faz algumas outras coisinhas. Mas a igreja, para ele, ela tem um aspecto mais social do que missional. E esse é o grande problema. O discípulo, ele vai além. O discípulo não vê a igreja só como um aspecto social. Ele vai além do aspecto social. Ele vê o evangelho, ele vê tudo isso que acontece aqui como uma missão. O que é ser discípulo? Entre os hebreus no Antigo Testamento, existe uma palavra, talmidim, e essa palavra indicava aqueles que seguiam algum rabino específico e sua escola de pensamento. No Novo Testamento a gente tem duas escolas muito famosas, a de Hillel e a de Shammai, que eram dois rabinos muito fortes naquela época. Mas talmidim era o termo usado no Antigo Testamento para aquelas pessoas que seguiam um mestre. E hoje, como é que é isso? Será que nós temos hoje mestres e discípulos aí no contexto moderno? O que vocês acham? Já ouviram falar de coaching? Já ouviram falar de mentor? De digital influencer? Pois é, de certa forma, não é uma comparação muito exata, mas de certa forma essas pessoas, elas fazem o quê? Elas exercem uma influência sobre outros. Tem influencers digitais que têm milhões de seguidores. E esse tipo de gente dita o que você tem que comer, o que você tem que fazer, qual deve ser o seu estilo de vida. Enfim, eles procuram passar para os seus seguidores qual seria um padrão de uma vida bem-sucedida. O coaching também não é muito diferente. E o coaching é muito vocacionado para áreas profissionais. Você quer se aprimorar em determinada área, você quer bem ser sucedido numa entrevista de trabalho, você quer chegar na empresa lá e ser bem aceito pelos seus stakeholders, pelos seus ali que estão em torno de você. Então, tudo isso, o coaching, o mentor, ele vai te dando ali algumas orientações. Agora, será que nós estamos realmente levando a sério? Porque lá fora eu percebo que muitos têm levado a sério essa questão de discipulado. Agora, será que nós, dentro da igreja, temos levado a sério essa questão do discipulado? Será que realmente seguir a Jesus tem sido algo relevante para cada um de nós? No Novo Testamento, o principal vocábulo grego traduzido como discípulo é mafetes. E mafetes é usado no Evangelho para se referir a um seguidor, aprendiz, alguém comprometido com Jesus. E é interessante que o discípulo, além de crer, ele segue a Jesus e se compromete com ele a formar novos discípulos. Então ele não fica só no básico, de aceitar a ideologia de um mestre. Ele vai querer colocar em prática os ensinamentos desse mestre, e ele também vai fazer o quê? Discípulos. É como se fosse uma grande rede, em que um discipula o outro, e o outro discipula mais alguns, e dentro daqueles alguns ali, cada um discipula mais um tanto, e a coisa vai crescendo de forma exponencial. Essa é a ideia do discipulado. E tem uma frase de Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, que ele, inclusive, pertenceu à resistência alemã, que era contra as ideias de Adolf Hitler. Morreu com 39 anos, parece, em função de não abrir mão do seu legado de ir contra as ideias nazistas. Ele preferiu morrer do que aceitar o nazismo. E Bonhoeffer, ele fala o seguinte: cristianismo sem discipulado é cristianismo sem o quê? Complete a frase aí, por favor. Cristianismo sem discipulado é cristianismo sem o quê? Por quê? Porque quando nós vamos olhar na base do cristianismo, qual que era o sistema que Cristo usou? Discipulado.
Cristo usou o sistema de discipulado. Cristianismo sem discipulado é cristianismo sem Cristo. Revelar o caráter de Jesus não é dispor uma simples teoria. As pessoas precisam ver Jesus na vida de quem? Na vida de seus discípulos. E aí tem 2 versículos que eu gostaria de considerar com os irmãos, Mateus capítulo 5, vamos lá? Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Agora a pergunta é: basta apenas o sal dizer que é sal? Basta apenas a luz dizer que é luz? Basta apenas o cristão dizer que é cristão? Não, queridos, não basta. As pessoas não querem mera teoria. As pessoas querem ver o quê? Evidências práticas. De teoria, nós já estamos cheios. As pessoas precisam ver realmente Cristo retratado na vida daqueles que professam segui-lo. Não adianta dizermos que somos o sal da terra, porque aqui fala que se o sal não tem sabor, se o sal não cumpre a função para a qual ele foi designado, ele presta para quê? Para nada, para jogar fora. O que adianta eu pegar uma luz e pôr ela debaixo de uma cama, de um lugar escuro, e ficar ali debaixo ali? Vai servir para alguma coisa? A não ser que eu esteja procurando alguma coisa ali debaixo. Mas, do contrário, se eu quero iluminar um local, e eu ponho a luz debaixo de algum móvel, não vai servir para nada. A luz tem que ficar onde? Num ponto estratégico. E ela não precisa gritar que é luz. A própria presença da luz, ela já diz a que veio. Então, o cristianismo, a teoria é muito importante, mas a prática, ela grita. Dizem que as palavras convencem, mas dizem também que os exemplos, eles arrastam. E essa é a ideia do cristianismo. E um dos grandes homens da história desse mundo, Mahatma Gandhi, ele nos dá uma grande lição, mesmo não sendo cristão. Ele fala muito bem do cristianismo, ele fala muito bem de Jesus, mas ele deixa no final da sua fala o motivo pelo qual ele não se tornou cristão. É por causa do péssimo exemplo que muitos cristãos dão, não vivendo à altura daquilo que eles professam. Então, olha a responsabilidade que o discípulo ele tem. Temos o dever de refletir o caráter de Jesus, diz Ellen White, no Sing of Times, 18 de agosto de 1887. Deveríamos deixar que a maravilhosa imagem de Jesus aparecesse por todas as partes, seja na igreja, seja em nossos lares, ou em alguma reunião social com os nossos vizinhos. As pessoas têm visto em nós a imagem de Jesus? Ali fala, temos o dever de quê? De refletir o caráter de Jesus. Deveríamos deixar que a maravilhosa imagem de Jesus aparecesse por todas as partes. Lá na minha casa, lá no meu trabalho, na faculdade, na escola, na academia, em cada lugar que eu for, eu deveria deixar transparecer, não o Nelsinho, mas a imagem
de Jesus. E qual é o selo do mestre? Lá em Mateus capítulo 10, verso 25, fala que basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o discípulo vive uma experiência diária de transformação, experiência que não se limita à emoção, uma vez que é prática. Envolve o estudo diário da Bíblia, a oração constante e o testemunho. Então, ser discípulo é um processo de uma vida. E envolve o quê? Envolve o estudo diário da Bíblia, envolve a oração e constante testemunho. Jesus primeiro disse aos discípulos, ficai. Depois ele falou, agora vocês vão. Primeiro vocês vão me conhecer. Primeiro ele preparou aqueles discípulos durante 3 anos e meio. Agora ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. Agora vocês vão. E uma coisa que muitas vezes a gente lamenta é a pressa em busca de alvos, em busca de metas, desprovidas de uma maturidade espiritual, desprovidas realmente de um trabalho de discipulado, que é o que deve ser feito, não só com aqueles que são recém-conversos, mas também com aqueles que já há algum tempo estão na igreja, e muitas vezes ainda não encontraram o seu dom, a sua função. Temos nós nos aproximados dessas pessoas para promover o crescimento também, não só externo, como também o crescimento interno. E o que é estar com Cristo? Ao estar com o Mestre, o caráter de Jesus seria reproduzido no discípulo. E as pessoas veriam a glória e o caráter de Jesus na vida de seus discípulos. À medida que nós vamos contemplando a Jesus, nós não tivemos o mesmo privilégio que os discípulos tiveram de estar ali vendo Jesus fisicamente. Mas como é que nós contemplamos Jesus hoje? Através da sua palavra. Então, à medida que nós vamos contemplando a Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, lendo do seu amor por nós, o que vai acontecer? Nós vamos cada dia mais, movidos pelo Espírito Santo, procurar reproduzir na nossa vida os traços de caráter que Jesus também ele apresenta. E um discípulo, ele nunca termina de se formar. Por quê? Porque vive em permanente desenvolvimento. O discípulo, ele não vai perguntar quão pouco, né, qual que é o mínimo que eu tenho que fazer pelo meu mestre. O discípulo sempre vai procurar fazer mais e melhor. Mais e melhor. E o aprendizado, eu posso perguntar aqui, talvez o irmão Medeiros, que seja uma pessoa mais experiente da igreja. Irmão, o senhor aprende muita coisa ainda na igreja? É. E vai continuar aprendendo. Todos nós, queridos, estamos num processo de formação contínua. E pela eternidade nós vamos continuar aprendendo. Então a gente nunca pode chegar ao ponto de achar assim, já estou pronto. Por quê? Porque quando a gente acha que já está pronto, é o momento certinho para Satanás nos passar rasteira. É o momento certinho do fruto ser colhido, do fruto da presunção, do fruto da autossuficiência. É o momento certinho desse fruto ser colhido. Aquele que se julga, né, Gilmar? Não é aquele que está em pé, não, né? Aquele que se julga está em pé. Abre o olho. Toma cuidado. Porque na escola de Cristo nós vamos estar sempre o quê? Sempre aprendendo. Olha aí que texto bonito. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como o quê? Então o discípulo ele tem que ser o quê? Missionário.
Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão quase a perecer, ansiosos de beber da água da vida. Quando nós encontrarmos com Cristo verdadeiramente, Paulinho gosta muito dessa expressão, né? Verdadeiramente. Quando nós encontrarmos com Cristo verdadeiramente, isso aí vai acontecer na nossa vida. Nós vamos beber dessa água e vamos nos tornar o quê? Fontes. Nós não vamos querer guardar isso só para nós. Nós vamos querer que as outras pessoas também saciem a sua sede espiritual. E aqui fala que muitos estão quase a perecer. E se nós realmente fôssemos uma fonte a jorrar, deveríamos saciar a sede desses que estão aí, quase a perecer. E aí eu entro num ponto que é o desfecho final da nossa mensagem de hoje. Igreja consumidora versus igreja discipuladora. É interessante que, a partir das premissas do capitalismo, do pós-modernismo e da globalização, a igreja, não só a igreja, mas toda a sociedade, ela passou a ser impactada por essas ideologias. E um dos frutos desses três elementos é o consumismo. Se consome de tudo. E muitas vezes a gente pensa assim, o que isso tem a ver com a igreja? Eu não sou consumista na igreja. Nós somos consumistas até na igreja. Avaliamos programas, avaliamos músicas, não que isso não tenha que ser feito, mas, de certa forma, não nos achamos o direito de pagarmos por um produto que queremos de qualidade. De certa forma, isso é consumismo. Mas o consumismo ele vai além. O consumismo, o grande perigo do consumismo é ser servido e não servir. Eu quero sentar aqui e ver boas músicas, bons programas, mas o que eu quero fazer em troca? O que eu estou fazendo em troca? Nada. Muitas vezes ainda eu critico quando a coisa não sai do meu jeito. Esse é o grande problema do consumismo. E qual tem sido a natureza da minha igreja? Qual tem sido a característica da minha igreja? Uma igreja consumidora ou uma igreja discipuladora? Para a igreja consumidora, o evangelismo é um evento. Tal data nós vamos fazer isso, isso e isso, e temos uma meta de batizar tantos. A igreja consumidora, ela pensa dessa forma. O evangelismo está confinado a um espaço e tempo limitados, e tem uma data para começar e outra para terminar. E a igreja discipuladora? Na igreja discipuladora, o evangelismo, ele é uma vivência contínua. Então, ele não tem data para começar e não tem data para terminar. Ele é uma vivência contínua. Aquele que é discipulador, ele sempre está pensando em uma forma de o quê? De evangelizar, de promover as boas novas da salvação. Aqui fala que os crentes cheios do Espírito Santo são maior instrumento de evangelização, pregam o evangelho em sua plenitude, para todos, em todo o tempo. Vocês viram aquela mulher sentada lá no carro, que passou no Provai Verde? Ela perdeu tempo? Perdeu tempo. Vamos para a igreja?
E é interessante, porque muitas pessoas, elas confundem ser inoportuno com ser evangelista. Você pode ser evangelista sem ser inoportuno. Saber o momento certo e a forma certa de falar das pessoas de Jesus. Esse é o ponto. Tem pessoas que são inconvenientes, mas pedindo ao Espírito Santo sabedoria, com certeza, nós vamos conseguir, com a ajuda dele, alcançar esses objetivos. Com relação ao planejamento, a igreja consumidora, ela planeja só para dentro. Não, tá? E aí entra o ponto de equilíbrio. Não que nós não tenhamos que preocupar com os que aqui estão. Com certeza, vocês merecem o de bom e o de melhor. Mas, como vocês já foram alcançados, nós temos que agora alcançar os que estão aonde? Lá fora. E aí, qual que é o perfil da igreja consumidora? A maior parte do tempo, da energia dos líderes, bem como dos recursos financeiros da igreja, é aplicada para a satisfação interna. As atividades são elaboradas visando o quê? O entretenimento. Porque fazer por fazer uma programação não é o ideal. Lembra que o Jonas falou da segunda intenção? E não é uma segunda intenção pejorativa, não, é uma boa segunda intenção. Ah, vou fazer um musical aqui. Mas fazer musical por musical, se eu não convido ninguém para vir aqui, se eu não faço contato com as pessoas que realmente devem ser alcançadas, o que adianta? Só para consumo interno, resolve algum problema? Não resolve. Vira entretenimento. É como, me desculpem, é como se eu estivesse assistindo um bom show na minha casa. Se o objetivo não é trazer pessoas aos pés de Cristo, vira entretenimento. Nossa, aquele cantor tem uma voz bonita, canta bem, canta com voz dividida, não sei o quê, o vocal dele é bom. E daí? E no final, qual que foi o resultado? A igreja discipuladora planeja para fora. A agenda dessa igreja está focada na comunidade e na busca de ser relevante para a sociedade em que está inserida. Vai ao encontro do perdido para resgatá-lo. Com relação à presença, a igreja consumidora pergunta: quantos vieram e assistiram? A igreja discipuladora, ela pergunta: quantos estão engajados no processo? A pergunta que norteia a liderança da igreja consumidora: quantos vieram e assistiram a programação? Ou seja, a programação avaliada pela quantidade de pessoas presentes. Então, nesse perfil, não se avalia o resultado espiritual. Se avalia o quê? As pessoas gostaram da apresentação ou não gostaram? Agora, no contexto da liderança discipuladora, quantos estão engajados no processo avalia o número de pessoas que servem ao reino de Deus. Crescimento se dá de que forma na igreja consumidora? Crescimento por adição. Uma minoria trabalhando de forma muito árdua para tentar resgatar alguns lá fora. Essa é a ideia. Infelizmente, os números são estarrecedores. Das últimas estatísticas que eu fiquei sabendo, em torno de 5% tem uma visão missionária dentro da igreja. E todos querem ver Jesus voltar. Ou pelo menos dizem que querem, né? Pelo menos dizem que querem. Então, o crescimento nesse contexto da igreja consumidora, ele se dá por adição. Agora, o crescimento na igreja discipuladora, ele se dá por multiplicação.
Porque quando eu discipulo um, esse um discipula outro, e discipula mais outro, e a ideia é que todos nós, o verdadeiro discípulo de Cristo, nasce no reino de Deus como o quê? Como missionário. Eu não nasci para ficar sentado no banco. Para deixar, obrigado. Eu nasci para quê? Eu nasci para evangelizar. Ah, mas eu não sei distribuir folheto, eu não sei pregar bonito, eu não sei cantar, eu não sei. Bom, nós vamos fazer um programa aqui, um culto aqui, que eu vou mostrar algumas pessoas que fazem do seu trabalho um ministério. Pessoas que lá no seu trabalho distribuem livros, pessoas aqui que visitam presidiários, visitam cadeias, pessoas que, diferentemente de ter uma forma sistematizada de pregar, aonde elas estão, elas procuram fazer a diferença. E isso é mais importante. O senso de comunidade da igreja consumidora é um senso inexistente. Todo mundo vem cá, assiste uma boa programação, enche a barriga espiritualmente, depois cada um vai para onde? Vai para o seu canto. Agora, muitos, além do alimento espiritual, precisam de quê? De companhia, de um ombro amigo. Numa igreja consumidora, eu não sei o que está se passando na vida do meu irmão. Se ele está precisando de alimento, se ele está passando um problema lá no relacionamento familiar dele, se ele está com problema lá no emprego com relação à guarda do sábado, eu não sei nada. E nem vou orar por ele, e nem vou fazer nada por ele. Eu vim cá, assisti o culto, vi uma boa programação, enchi minha barriga espiritualmente falando e vou embora para casa. Então, o senso de comunidade nas igrejas consumidoras não existe. Agora, na igreja discipuladora, o senso de comunidade, ele é altíssimo. Não que nós venhamos a ter a mesma experiência que Jesus teve com os discípulos, mesmo porque a missão deles era essa, eles ficavam ali o tempo todo, de um lado para o outro, levando a mensagem, comiam junto, participavam de problemas e de alegrias juntos, todos envolvidos ali no mesmo processo. Talvez nós não tenhamos hoje todo esse tempo, mas toda oportunidade que tivermos para estarmos juntos, devemos fazê-lo. E um dos pontos que hoje a igreja ela tem sugerido são os pequenos grupos. São os pequenos grupos. E a partir dessa iniciativa, a igreja, que é composta aí de uns 100 e poucos membros, ela pode se dividir em pequenas unidades, onde ali vai haver um pastor, no sentido carinhoso da palavra, e pessoas ali em volta que vão ali compartilhar bons e maus momentos, vão compartilhar aí os anseios e as necessidades e as alegrias. E dessa forma, aquele grupo ali, é como se fosse um monte de carvão dentro ali do fogareiro, ele nunca vai apagar. Por quê? Porque está todo mundo junto. Um passa calor para o outro. O dia que eu estou desanimado, o outro vai e me fortalece. O dia que o outro está desanimado, eu vou e fortaleço ele. Agora, se termina o culto, cada um vai para o seu canto, e cada um cuida da sua vida, o que vai acontecer? Um carvão fora do braseiro, ele vai perder o quê? Calor, ele vai esfriando, até se apagar. E é por isso, queridos, que a gente convida os irmãos a não só ficarem em casa, mas virem à igreja. A importância de estarmos aqui em comunhão, a importância de estarmos aqui em família. Porque nós não dizemos que somos uma família. Alguns nos chamam até o outro de irmão. Mas que irmão é esse que não sabe nada na minha vida? Que irmão é esse que não faz nada para me auxiliar nas minhas necessidades? Que não lembra nem a minha data de aniversário? Que não sabe nem o que está se passando comigo? Senso de comunidade altíssimo. E qual que é o objetivo final do evangelismo? Na igreja consumidora, o objetivo final do evangelismo
é a decisão. É convencer o membro de que ele tem que se batizar. E esse problema da decisão, ele é complexo, porque muitas decisões são tomadas o quê? No calor da emoção. E o objetivo final do evangelismo na igreja discipuladora é a maturidade. A maturidade. Você fornece condições para a pessoa realmente entender aonde ela está entrando e tomar a decisão que deve ser tomada. A gente percebe que hoje a evasão de membros da igreja ela é muito grande. E esse evangelismo fast food, comida rápida, tem sido um dos problemas dessa evasão de membros da igreja. Antigamente, uma pessoa, para ser adventista, ficava aí, quanto tempo, irmão Medeiros, estudando? 3 meses estudando, então não era pouco tempo. A pessoa, quando entrava na igreja, ela sabia onde ela estava entrando. Pelo menos se percebe que o número de apostasia naquela época era menor do que, infelizmente, hoje acontece. E discipulado é isso. Além de estudar a Bíblia, você tem que participar da vida do seu discípulo de uma forma mais intensa. Procurar saber se ele está precisando de alguma coisa, se você pode ajudar em alguma coisa, se ele tem alguma dúvida. Procurar saber como é que foi o dia, orar por ele. É um processo que realmente demanda tempo. Mas é esse o processo que Deus quer que nós façamos. Oi, meu irmão. Não é, irmão Celestino? E o irmão Celestino fala de uma coisa que ele tem autoridade para falar, porque é uma pessoa que sempre se preocupa com aqueles que estão ausentes. E eu sempre me espelho nesse aspecto dele, porque ele sempre foi uma pessoa que se preocupou com aqueles que não têm uma frequência tão regular aos cultos. Pois não, Paulo? Olha que dado triste, né? É muito bonito ver 1 milhão entrando, mas quando você fica sabendo que 450 mil saem, tem um buraco nesse barco aí, tem que tampar esse buraco. Tem que tampar esse buraco. E como é que se tampa esse buraco? A gente tem que rever algumas coisas. O batismo na igreja consumidora é o evento culminante, ou seja, é o ponto alto. Na igreja discipuladora, o batismo é uma etapa do processo. Na igreja discipuladora, o batismo é a certidão de nascimento. Nasceu a criança, mas nasceu agora, o que vai fazer? Tem que cuidar. Infelizmente, é uma história repetida, de muitas vezes, na hora de vir aqui à frente tirar foto, bater no ombro e falou que eu estudei com essa pessoa, muita gente vem. Mas na hora que a pessoa realmente precisa, não encontra ninguém. O bebê nasceu, ele precisa de quê agora? De cuidado. O batismo é a certidão de nascimento, não esqueçam disso. Batismo é o quê? Certidão? Quer dizer que não está adulto ainda. Quer dizer que precisa de cuidados. E não poucos. Precisa de muito cuidado. Precisa de muito cuidado. Só que a gente acha que o batismo é um curso de pós-graduação, é um mestrado, é um doutorado, a pessoa já está o quê? Toda autossuficiente. Tudo errado, querido, tudo errado. Batismo é certidão de nascimento. E aprendizado é para o resto da vida. Daí a importância de todos nós
nos enganjarmos no processo do discipulado. O púlpito é voltado para quê? O púlpito é voltado para o entretenimento. É o que eu falei aqui. E na igreja discipuladora, o púlpito é voltado para quê? Para o ensino. E eu fiquei triste em saber que, quando se estava passando classe bíblica aos domingos, tinha gente que estava reclamando. Mas classe bíblica aos domingos? Pois é, mas vai sentar com a pessoa e conversar com ela meia hora para ver se ela sabe o que está sendo passado ali. O grande problema é esse. Que muita gente reclama, mas nem sabe. Não estuda. Como é que se prepara para a volta de Jesus desse jeito? Como é que se prepara para ser testemunha de Jesus? Como é que se torna um obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, se não quer sentar no banco da escola e fazer uma classe bíblica? Como é que se quer se tornar um cirurgião, se não faz faculdade, se não faz residência, se não se prepara para aquilo? Não tem jeito. Não tem jeito. E por último, os membros na igreja consumidora, eles são espectadores e consumidores exigentes. Os membros na igreja discipuladora são ministros com um papel definido no corpo de Cristo. Não estão aqui a passeio, estão aqui para realizar uma função. Estão aqui para fazer a diferença. A missão do cristão é levar discípulos em potencial a Jesus. O Senhor da salvação toca o coração e converte as pessoas. A seara é o quê? É pequena? É grande. E os trabalhadores são muitos? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Lá no Apocalipse fala de um grupo, e aqui eu fecho o nosso sermão de hoje. Lá no Apocalipse fala de um grupo que seguirá o Cordeiro, por onde quer que ele for. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Agora a pergunta é: o redimido tem como principal característica ser seguidores do Cordeiro, ou seja, são discípulos do Cordeiro. Mas, prestem atenção nessa pergunta, mas como poderão seguir ao Cordeiro no céu, se não aprenderam a segui-lo na terra? Já pensaram nisso? Os redimidos, lá em Apocalipse 14, verso 4, fala que vão seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Agora, a pergunta é: como nós vamos seguir o Cordeiro de Deus lá no céu, se nós não aprendemos a segui-lo aqui na terra? Como é que fica essa história? Aqui não é um preparo para estarmos lá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que nós possamos entender a diferença entre ser um discípulo e entre ser um cristão consumidor. Entre realmente entender qual o verdadeiro propósito de estarmos aqui. Porque quando nós nos conscientizarmos disso, fará toda a diferença na nossa vida. E que nesse ano nós possamos ter como objetivo ser discípulos e não consumidores. Que Deus te abençoe. Amém.